Continuando nossa demonstração, vamos ver então este circuito paralelo. É semelhante a este aqui, observe a construção dele, os valores dos resistores, vamos ver quais são os valores dos resistores. Um resistor, podemos chamar de R1, este resistor primeiro aqui, vamos ver. Este R1 tem 220 kΩ. Por que ele tem 220 kΩ? Porque ele tem a primeira faixa vermelha, a segunda faixa vermelha e a terceira faixa é amarela. A quarta faixa é ouro, que é 5%, você já sabe. Então ele tem primeira vermelha, segunda vermelha, a terceira amarela. Eu vou ter aqui 2, 2 e 4 zeros. Vai dar 220 kΩ. Este outro também tem as mesmas faixas coloridas. Então vamos chamar de R2. Ele também tem 220 kΩ, porque ele tem vermelha, vermelha e amarela, as faixas dele. Também é ouro na quarta faixa, este também é ouro na quarta faixa. Ele vai ter um valor de resistência equivalente ao código de cores. Você vai aí, esses resistores são diferentes daqueles que pede no texto de apoio, correspondente a este exercício prático. Os 3 resistores aí são diferentes, você tem que observar as cores e anotar na tabela, porque você vai ter uma tabela aí para preencher também para este circuito aqui. Você anota e você comprova depois. Muito bem, então este aqui tem 220 kΩ, este também 220 kΩ, este outro aqui tem a primeira faixa azul, não, verde a primeira faixa, azul a primeira faixa, a primeira faixa é azul, a segunda faixa é cinza e a terceira faixa também é amarela. Então, o azul, se você olhar aí na sua tabela, você vai ver que azul vale 6 e o cinza vale 8. Então, eu vou ter aqui 6, 8 e mais o amarelo 4 zeros. 4 zeros, eu vou ter aqui então um valor de resistência de 680 kΩ. Você vai fazer a mesma coisa aí no exercício prático que você tem aí. Então eu tenho a ponta de prova vermelha, ponta de prova não, é a ponta com a garrinha jacaré, que você deve ter aí também, você já construiu, ligado no positivo. Liga o positivo então nesta entrada e o negativo nesta outra entrada. Eu tenho aqui então um circuito paralelo alimentado. Você lá faz a mesma coisa, é pedido para você medir a tensão, você mede a tensão, anota na tabela, assim por diante. Você vai anotar a tensão e vai ver quanto que a bateria está fornecendo. Ela está fornecendo, observe lá, 6,04 volts, aproximadamente 6 volts. Então a bateria está fornecendo 6 volts. Se você medir a tensão aqui, no circuito paralelo, lá, a tensão não muda, é a mesma. Se você medir aqui, também não deve mudar, olha lá. 605, 605 e 605. Muito bem, isso então comprova que, pela lei de Kirchhoff, num circuito paralelo, a tensão é a mesma. No circuito série você viu que a corrente é a mesma, em todos os componentes do circuito, em todas as cargas individuais. No paralelo, a tensão é a mesma nas cargas individuais. Os 3 resistores têm a mesma tensão. Agora, e a corrente? A corrente, você vai medir a corrente em cada resistor
e vai calcular então a tensão que está neles para ver se comprova com o valor que você mediu aqui. Então, se você quer medir, por exemplo, a corrente que passa por R1, o que você tem que fazer? Abrir, olha, abre, para medir a corrente. Aí você vai no seu instrumento, coloca na escala, pode ser 2 amperes, para ver o que acontece, e você então vai intercalar um instrumento, como você já viu, nós já fizemos na experiência anterior. Você mede um instrumento em série com o resistor. Aqui a corrente, como a resistência é bastante alta, a corrente deve ser bastante baixa. Então você coloca o instrumento lá, ele nem mostra a corrente, o instrumento naquela escala lá, 200 mA, porque a corrente é muito baixa. Vamos baixar mais a escala. Olha lá. Olha. Quanto está dando? Está dando uma corrente muito baixinha mesmo. Olha lá, está na escala. Observe aqui, olha, 20 miliamperes, e olha quanto está dando. Se é 20 miliamperes, está dando 0,02 miliamperes. Ou 0,020 miliamperes. Se é 0,020 miliamperes, quanto vale isso aqui? Se você passar 3 casas para lá, vai ficar microamperes. Então nós temos aqui 20 microamperes, que é a mesma coisa que 2 microamperes. 20 microamperes. Se você colocar na escala de 2 miliamperes, no instrumento, como eu fiz aqui, vamos ver o que acontece. Olha lá. Está na escala de 2 miliamperes, olha lá o que está dando. Está dando 0,027 miliamperes. Passando 3 casas para a direita, vai dar 27 aproximadamente, olha lá, 26, 27 microamperes. Você vai fazer aí no seu local de trabalho, anotando assim. Você anota a corrente que vai passar, que está passando por R1. Você pega pelo código de cores. Você vai fazer o quê? Quanto é este resistor pelo código de cores? Eu faço aqui, você vai fazer aí no seu local de trabalho, você faz aí a medição e calcula. Você mediu a corrente, eu medi aqui, vamos supor que deu, então, essa corrente que eu medi, já medi aqui, aí, quanto deu a R1, a I, olha, IR1, quanto é que deu? Igual, IR1 deu, vamos colocar aqui, olha, vamos colocar em microamperes, que assim nós calculamos lá na calculadora, você vê como é que se calcula. Então 27 microamperes. Olha aí. Olha como é que se escreve 27 microamperes. Você já sabe, este é o símbolo de microamperes. Muito bem. Aí você calcula qual é a tensão que aparece em cima da R1. Qual deve ser a tensão aqui? A mesma que está aqui, a mesma que está aqui e a mesma que nós tínhamos medido. Tem que dar os 6 volts. Você já tem a corrente e você então vai calcular qual é a tensão. ER1. Neste caso, conforme nós tínhamos calculado lá no circuito série, aqui é o circuito paralelo, ER1, utilizando a lei de Ohm, é igual a I
R1, ok? IR1 vezes a R1, que é igual aos 27 microamperes, vezes, quanto é o resistor, que nós já falamos, 220 quiloohms. Então, quanto que dá 220 quiloohms? 220 mil ohms, que é a mesma coisa que 220, olha aqui, 220, vamos pôr aqui, quiloohms. Depois nós colocamos na calculadora conforme a potência de 10, conforme a notação científica e de acordo com o expoente que nós vamos ter. Vamos pôr aqui só para você ver o que acontece aqui. Ó. Olha o que vai ser. Igual, olha lá, igual a 27. Como é que a calculadora vai ver e como é que a gente anota em notação científica? 27 vezes 10, vezes 10. Quanto que é um micro? Micro é menos 6. Mili é menos 3. Como nós já calculamos lá, você já viu que a gente coloca no expoente da calculadora menos 3. Agora, como é micro, é menos 6. Menos 6. Com o tempo você vai praticando, você vai utilizando, você vai fazendo, se esforçando sempre para fazer certo. E daqui a pouco você vai estar destro nisso aqui, você vai fazer com facilidade. Então 27 microamperes é 27 vezes 10 a menos 6 amperes. Olha. Amperes. Vezes a resistência. Quanto? 220 quiloohms. Quanto é 220 quiloohms? Outra vez, a potência de 10 vezes 220 vezes 10 a quanto agora? Agora é quilo. Olha. Quilo vale quanto? Não vale menos 3, mas sim mais 3. Então você coloca só o 3 lá. Agora você vai fazer isso aqui na calculadora para ver quanto dá. Então vamos fazer na calculadora. Na calculadora, liguei a calculadora, aí eu ponho lá 27, ponho o expoente, olha lá, o que aconteceu? Expoente, olha lá, apareceu o expoente, 27, o expoente, que expoente? Menos 6, porque é microamperes, está lá, menos 6, olha. Certo? Vezes, aperta o vezes, quanto é a resistência? 220, olha lá. Outra vez expoente, quanto? Expoente mais 3. Então, põe lá 3. Você não vai apertar esse menos aqui. Você põe 3 lá. 220 vezes 10 a terceira equivale a 220 quiloohms. No caso nosso, quiloohms. Igual, quanto deu lá? Olha lá. 5,94 volts. Porque isso que nós estamos calculando é tensão lá. ER1. A tensão em R1, em cima da R1 aqui, é a mesma tensão que nós estamos aplicando aqui. Pelo cálculo, olha, calculando, deu 5,94 volts. Se nós medirmos aqui, como nós fizemos anteriormente, olha, o instrumento vai indicar uma tensão de quanto? Está em corrente aqui. Coloco em tensão e meço. Olha lá. Olha lá. Deu 6,7. Então, pela tensão medida, praticamente 6 volts. Só que lá deu 5,94 volts pelo cálculo.
calculando por causa do resistor. Então o que aconteceu? Como a nossa corrente foi medida, então não pode haver erro, a não ser erro do instrumento, mas não pode haver erro. O único erro que está acontecendo, a diferença que está acontecendo, é estou aplicando 6.7, estou aplicando 6.7 e estou calculando 5,94. Qual é a diferença? A diferença está nesses 10% de tolerância do resistor. Provavelmente o resistor tem uma resistência um pouco maior do que a calculada lá, quer dizer, calculada pelo código de cores. Pelo código de cores tem 220K. Ele tem 10% de tolerância, ele poderia ter 22 kΩ a mais ou 22 kΩ a menos, que é o 10% do 220. Ele deve ter uma resistência um pouco maior, daí a tensão que está sendo aplicada é maior em cima dele, ele não está dando aquela queda que ele deveria dar. Ou então, como nós medimos a corrente, ele está dando uma queda diferente daquela que ele deveria dar. Muito bem. Você vai fazer a mesma coisa com R2, você vai abrir, vai medir a corrente, vai abrir esta outra, vai medir a corrente. Você depois vai medir a corrente total. Como é que você vai fazer para medir a corrente total? Você vai abrir o circuito. Você coloca lá em 2 amperes primeiro. Como é que você faz para medir? Você vai ter que abrir o circuito. Você pode abrir aqui, ó, você tem que abrir ou este terminal aqui, o preto, ou aqui. Você tem que abrir onde a corrente percorre os 3 resistores, porque a corrente entra aqui, ela passa por aqui, ela continua, passa neste, depois passa neste. Então, a soma destas correntes, que você vai medir, correntes individuais, deve dar a corrente total. A corrente total, como é que você mede? Você põe aqui, ó, abriu o circuito e intercala o instrumento. A corrente total está baixa, porque o instrumento em 2 amperes ele não está nem indicando, está vendo? Nós vimos que a corrente deu microamperes aqui, aqui vai dar também a mesma corrente, porque a resistência é igual, 220K. Aí no caso seu, você tem outros valores de resistência, você vai calcular depois e vai comprovar. E esta aqui tem 680 kΩ, a corrente é mais baixa ainda do que aquela que nós vimos aqui. Só que todas elas somadas, as 3, deve dar a corrente total aqui. Daí nós vamos colocar um instrumento em 20 miliamperes e vamos ver quanto dá. 20 miliamperes. Olha o que deu. Corrente total nesse circuito, olha lá, deu 0,05 ou 0,050 miliamperes. Passando as 3 casas para lá, nós vamos ter microamperes. Então, 50 microamperes é a corrente total que está indo para se dividir para cá e para cá. Vamos colocar numa outra escala, sempre desliga para mudar a escala. É importante isso aí, prevenção para não dar problema no seu instrumento. Sempre desliga a ponta de prova e depois vira a chave e depois conecta. Quanto deu lá? Olha lá. 0,63, olha que escala que está. 2 miliamperes. Deu o quê? 0,063 miliamperes. Andando 3 casas, caminhando 3 casas para lá, vai dar 63 microamperes. Então a corrente total 63 microamperes. Vamos colocar na outra escala de microamperes, que está aqui no instrumento, só para ver o valor em microamperes direto.
Você viu que nós abaixamos a escala aqui e teve mais precisão por meio do instrumento. Primeiro ele deu uma corrente no 20 miliamperes, depois no 2 miliamperes a corrente foi um pouquinho diferente, por quê? Por causa do instrumento, é a tolerância que o instrumento tem, a precisão que ele apresenta. Então vamos ver, olha lá. Agora está dando em microamperes, olha lá. Quantos microamperes? 63,5 microamperes, porque está na escala de microamperes. Então a corrente total está dando 63 microamperes. Enquanto que a corrente no 220 quiloohms deu, quanto tinha dado? Tinha dado uma corrente de 27 microamperes, conforme nós medimos anteriormente. Então 27 microamperes, com mais essa, dá um total, como a lei de Kirchhoff diz, a lei de Kirchhoff das correntes, a soma das correntes individuais é a corrente total, é a corrente inteira que passa por todos os elementos do circuito. Então, está entrando uma corrente total de 63 microamperes e ela está se dividindo aqui. Aqui tem 27 microamperes, conforme medimos. Você depois vai medir, vai ver aqui e vai ver aqui, vai comprovar que tem que somar tudo, as três, para dar a corrente total. Muito bem. Temos aí a experiência, você vai seguir o texto de apoio e vai fazer a experiência aí, você vai fazer o exercício, você vai comprovar as leis. É importante você entender bem isso que está acontecendo aqui no circuito série e no circuito paralelo. Por quê? Porque o circuito série e o circuito paralelo, eles são básicos em toda a eletricidade, toda a área da eletricidade, o ramo da eletricidade e da eletrônica também. O nosso curso é eletrônica básica. E você tem que entender, então, que um circuito série e um circuito paralelo são básicos, porque todos os circuitos eletrônicos, de todo o equipamento eletrônico, o circuito eu já falei para você anteriormente, o circuito pode ser complexo, com bastante componentes, ele vai ter outros componentes. Aqui você está trabalhando apenas com resistores. Na fase 2, na segunda fase, você já vai conhecer outros componentes, como diodos, você vai conhecer capacitores, você vai conhecer transformadores, e você vai ver que qualquer componente eletrônico, num circuito mais complexo, existindo outros componentes eletrônicos, basicamente todos os componentes são sempre ligados, ou em série ou em paralelo. Daí, estes princípios que você está aprendendo agora vão ser aplicados também em circuitos mais complexos. E você precisa conhecer isso. Por isso que nós estamos fazendo estes exercícios práticos, estas experiências práticas.